Bom dia, boa segunda-feira, mais um encontro para nossa alegria. Hoje a gente vai ouvir o compartilhamento, o transbordo da Márcia, mas antes vamos fazer uma oração. Vamos lá? Bom, A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, essa segunda-feira. Abençoa, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Que nós possamos ser guiados sempre, a todo momento e todo instante pelo Espírito Santo, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações sejam filtradas e purificadas pelo Espírito Santo. Guia, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos ser cada vez mais aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoa, Senhor, o coração e a mente da Márcia, para que seu transbordo possa transformar algo em nossa vida e que nossa jornada possa então seguir em evolução, Senhor. A ti agradecemos toda a misericórdia, todas as bênçãos, toda a proteção que o Senhor sempre nos dá. Em nome de Jesus Cristo, amém. eu esqueci de abrir a live. Vou abrir Sem agora. problema, abre no meio do caminho. É, bom dia, e mais uma segunda-feira estamos aqui reunidos, e hoje eu escolhi falar sobre expectativas. Por que falar das expectativas? Porque a causa, bom dia, Liz, a causa de muitos problemas que nós temos na vida, tantos problemas familiares, problemas no trabalho, problemas com filhos, problemas de saúde, estão ligados a expectativas. Eu nunca tinha observado isso assim, tinha olhado para as expectativas com uma forma tão, com esse filtro, né, de como nós sofremos por causa das expectativas e como elas prejudicam o nosso crescimento, nossa evolução e nossos relacionamentos. Porque o que é expectativa, na verdade, né? Vamos começar por aí. A expectativa é uma espera que nós temos de algo que tem probabilidade de acontecer. Mas probabilidade é uma das possibilidades de acontecer. Mas ela não é uma certeza, ela não é uma garantia, ela é uma expectativa, é uma probabilidade que isso aconteça. Nós criamos muitas expectativas na vida. Por causa dessas expectativas, muitas vezes a gente deixa de viver o hoje, de viver aquilo que nós temos, de desfrutar de hoje, do momento de hoje, daquilo que nós realmente temos de bom no dia de hoje por causa das expectativas. No dia da manhã, as expectativas de quando chegar minhas férias, a expectativa de eu tenho muito tempo ainda, e a gente deixa de fazer coisas muito importantes no dia de hoje, com as pessoas que já estão à nossa volta, e deixamos de viver a vida com leveza, com dando o que nós temos. Tem pessoas que vivem no que falta. Então, assim, ela não consegue enxergar o que ela já tem. Ela vive na expectativa. Quando isso acontecer, quando isso chegar, de quando e quando e quando. E o é que muitas vezes isso não acontece, esse dia não chega, essas férias não chegam do jeito que você imaginou. A gente tem expectativas com filhos, quem tem filhos, né? Então você às vezes fala, ai, meu filho é matemática, então ele vai ser engenheiro, né? Mas isso às vezes, e você começa a falar isso
para o seu filho, falar isso sobre ele na frente das outras pessoas, e você vai criando expectativa em cima do seu filho. Às vezes você tem um sonho que você não realizou, e você cria essa expectativa em cima do seu filho. Às vezes a gente tem expectativas também com relação a marido e a esposa. Como assim, expectativa? Os que casam, do pai. Ai, porque meu pai espera que eu tenha um marido assim. Então eu vou procurar esse marido que agrada as expectativas do meu pai. Isso é tão incrível que eu venho descobrindo isso. Como as pessoas escolhem relacionamentos baseados em expectativa dos outros. Fiquei chocada quando eu tô, cada vez mais eu venho descobrindo isso. Que muitas vezes o cônjuge que você escolhe nem é tanto por você. Se a gente pergunta assim, o que que você espera num relacionamento, muitas vezes você nem sabe dizer, porque você está vivendo expectativas do seu pai, da sua mãe, do meio ambiente, do lugar, das pessoas onde você vive, da sua ambiência, expectativas no trabalho. Muitas pessoas também acreditam que vão mudar o outro e criam expectativas com relação a isso. Então, às vezes conhece uma pessoa e fala assim, mas eu preciso fazer isso para fulano, porque para ele alcançar tal coisa. E a gente cria expectativa na pessoa e depois a pessoa não faz o que a gente espera. E aí a gente, desculpa, acho que eu tô gripando. E a gente fica decepcionado. E muitas vezes, na maioria das vezes, a outra pessoa não tem culpa, porque nós criamos expectativas nela. Ela não falou nada, ela não demonstrou nada. Nós é que criamos essas expectativas e acabamos nos decepcionando com as pessoas. Ah, cria um sentimento de tristeza, de angústia, doença. Tem pessoas que têm doenças por causa de expectativas que criaram na vida, que criaram no filho, que criaram num trabalho, né? Se dedicam demais a um trabalho e chega lá na frente, a pessoa, o seu contratante não responde essas expectativas, você fica decepcionado, você fica doente. Tem muitos casos de pessoas que trabalham anos a fio em empresas, né, num cargo, e ele cria aquela expectativa de, ai, não, um dia eu vou ser diretor, um dia eu vou ser presidente, não, porque eu vou ser promovido, eu vou ser tal coisa. Isso não acontece. Lá na frente, você está se dedicando, fazendo aquilo, mas não é que não é para você se dedicar, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, todos os dias, de acordo com aquelas nossas possibilidades, com os nossos talentos, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Em todas as áreas da nossa vida, mas sem tantas expectativas, porque as expectativas fazem com que a gente se decepcione, faz com que a gente fique triste, fique doente, às vezes chateado com a outra pessoa. Só que a gente precisa aprender a não criar expectativas. A expectativa é como a preocupação. Você se preocupa com algo que não aconteceu e que talvez não aconteça. E você vive em função disso. Você toma decisões erradas, você deixa de fazer coisas que deveria e deixa de aproveitar o dia de hoje, porque você tem expectativas no dia de amanhã, na semana que vem. Mas e quando? E quando?
Ah, mas quando chegar minhas férias, eu vou nesse lugar. Ah, mas quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Ah, porque quando meu filho crescer, quando meu marido fizer tal... E se esse dia não chegar? E se a vida fizer isso que ela faz, né? E isso não acontece? Nós estamos deixando de viver o dia de hoje por causa das expectativas no amanhã. E nós temos que tomar muito cuidado com essas expectativas. Então, eu quero deixar hoje a nossa reflexão, eu quero fazer a respeito disso. Você sabe o que é expectativa mesmo? Será que você não está criando expectativas com relação à sua mãe, com relação ao seu pai, achando que ele vai mudar, que ele vai se transformar? Será que você não está criando expectativas em cima do seu filho, querendo que ele estude uma coisa que às vezes ele nem tem? Bom dia para quem está chegando aqui no DIP. Hoje eu estou falando sobre expectativas. E será que você não está criando expectativas em cima do seu filho, da sua filha? Será que você está dando espaço para ele ser e que ele sonha? Ou será que você fica colocando suas expectativas nos seus filhos? Os pais são craques nisso, craques em criar expectativa nos filhos. E aí, às vezes, você vai falando aquilo, falando uma expectativa que é sua, e vai colocando ela no seu filho, na sua filha. O tempo vai passando e às vezes seu filho não vai ser aquilo que você espera. Ele precisa ser quem ele nasceu para ser, quem o talento que Deus colocou nele, no coração dele, é o que ele precisa ser. Ele precisa viver a vida dele de acordo com os desejos dele e não com relação ao seu desejo. E qual é o problema da expectativa? Que quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo com que a pessoa tome outros caminhos, fazendo com que a pessoa faça coisas não por ela, mas por nós. E quando chega lá na frente, a pessoa está triste, chateada, vivendo uma vida que não é dela. Para quê? Para atender às nossas expectativas. Então, tem os dois lados da expectativa. Tem a que nós criamos para nós e a que nós criamos para o outro. Então, é muito importante a gente vigiar isso, se nós não estamos criando expectativas demais para nós, a respeito da nossa, a respeito do amanhã, do depois da manhã, do daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas quando chegar a tal época eu vou fazer tal coisa. A gente está criando expectativa no outro, expectativa nos filhos, no marido, na esposa, nos pais. Tem homens e mulheres adultas que vivem com expectativa de que seus pais mudem. Eles não vão mudar, não por sua causa, não por causa da sua expectativa, porque cada pessoa tem o seu jeito e a sua forma, a sua essência. Aquilo que nós esperamos no outro é o que nós não conseguimos dar jeito em nós. Então a gente fica querendo mudar o outro, querendo consertar o outro, criando expectativas nos outros, e isso leva a quê? A frustrações. Esse é o problema da expectativa. A, 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 o resultado das expectativas são frustrações. São raros as vezes que a gente cria expectativas, se frustram, porque aí a gente não se frustra porque elas geralmente são altas demais, especiais, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. E isso causa afastamento de pessoas, muitas vezes a gente cria expectativa no amigo,
Isso também acontece muito entre amigos. Quero que vocês pensem se isso já aconteceu com vocês. Às vezes a gente tem um amigo e, e a gente às vezes cria expectativa que a mesma amizade que a gente vê ele tendo com o outro, ele vai ter com a gente. Mas isso é afinidade, são vários fatores que fazem com que a gente possa ou não ter uma amizade mais profunda, e às vezes aquela intimidade é dos dois, e ele não tem a mesma com você, mas isso não quer dizer que ele também não é seu amigo, é porque tem afinidade, só que muitas pessoas criam expectativas, as coisas não acontecem, e as pessoas se frustram, e ficam doentes, tem pessoas doentes por causa de expectativas não atingidas, tem pais que deixam de falar com os filhos por causa de expectativas não atendidas, irmãos que não se falam por causa das expectativas. Às vezes você tem irmãos, né? E acontece muito nas famílias, às vezes, do irmão mais velho, quando tem, às vezes, uma diferença grande de idade, o irmão mais velho ajuda a cuidar do irmão menor, e aí ele tem uma expectativa de pai em cima daquele irmão, e não de irmão simplesmente. Às vezes ele ajuda mais, às vezes ele cuida mais, e aí ele fica esperando que o irmão faça coisas que ele deseja, e isso não acontece. Mas isso não quer dizer que seu irmão não te ama, ele simplesmente não está fazendo o que você quer. E o nome disso é controle e expectativas. E aí, quando seu irmão não faz, você fica chateado e se afasta dele. De irmão, de pai, de filhos, de amigos. Então, eu quero hoje deixar assim uma pergunta. Como você viveria seu dia de hoje sem expectativas? Como será esse dia? Sem expectativa no amanhã, sem expectativa na semana, sem expectativa no ano. Para quem você ligaria se hoje fosse seu último dia? Você se desculparia com alguém? Você pediria perdão para alguém? Você se aproximaria mais de alguém? Alguém de repente que te decepcionou por causa da sua expectativa, que você criou nela, nem é tanto por ela. Na maioria das vezes, quando a gente tira a expectativa nossa das outras pessoas, as relações melhoram, porque muitas vezes o problema não está na outra pessoa, na forma como ela age, é como a gente espera que ela haja. E quando isso não acontece, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente fica bravo, a gente fica com raiva, né, do outro. E o outro às vezes não tem culpa, é expectativa nossa. Como seria seu dia? O que você faria de diferente hoje se você soubesse que seria seu último dia e que ele ia transcorrer normal? E hoje à noite, quando você dormisse, amanhã você não acordaria, mas tranquilo assim. Como seria seu dia hoje? A gente nunca pensa nisso, né? Todo mundo tem medo da morte, a gente tem medo do imprevisto, a gente mal ter, né? Mas se a gente procurasse viver mais o dia de hoje com excelência, vendo mais as coisas, as pessoas, sem expectativas, como é que você seria no seu trabalho se fosse o seu último dia de trabalho? O que você faria de diferente? Será que você organizaria as gavetas, colocaria as coisas no lugar, serviria o café para alguém? Seria mais paciente com alguém? Como seria seu dia no trabalho, se fosse o último? Se você soubesse que hoje é o seu último dia. Em casa, com seu esposo, com a sua esposa, você trataria ela hoje? Serviria um cafezinho também especial, faria aquela comida, levaria ela para dar uma volta
para jantar, ao cinema, como seria esse dia? E com seu marido? Como é que você trataria ele? Com seus pais? Né? Eu fico sempre pensando, eu não tenho mais meus pais, faz muito tempo. E hoje eu vejo os filhos criando picuinha com os pais, implicando com os pais, com grosseria. E eu fico pensando assim, gente, será que ele faria isso? Falaria desse jeito se fosse o último dia, a última oportunidade dele com o pai dele? Será que ele trataria desse jeito? Porque eu gostaria que todos vocês observassem o seguinte: a maioria das nossas brigas tem muito de expectativa, tem muito. Se a gente tira a expectativa do que eu gostaria que o outro fosse e conseguisse olhar para ele só como ele é, como ele está, que todo mundo muda, nós estamos todos os dias mudando, a gente muda de um ano para o outro, a gente muda de. Nossa, nós estamos em evolução, nós estamos em crescimento, outros não, estão parados, mas tudo bem. E como será, né, que a gente trataria nossos pais se não tivesse expectativas, se não tivesse julgamento, se não tivesse controle? Como é que a gente olharia para eles? O que será que você diria para o seu pai, para sua mãe hoje, se fosse o último dia? Porque a vida é assim, é hoje só, pode ser nosso último dia. E com seus amigos? Para qual amigo você ligaria que faz tempo que você não fala? Um amigo. É, hoje pode ser seu último dia, o último dia dele, e você não sabe. Então, é, eu gostaria de deixar, assim, essa reflexão. Será que as coisas muitas vezes não estão como eu gostaria, ou eu não consigo desfrutar minha vida com mais alegria, porque eu estou com muita expectativa com relação a mim, com relação ao outro, com relação aos filhos, aos seus pais, ao seu trabalho, seus amigos? Será que você não está querendo mudar as pessoas para atender às suas necessidades, às suas expectativas? Isso acontece muito. Muitas vezes a gente quer que o outro mude, não é nem pelo bem dele, é para ele atender às nossas expectativas. Isso acontece muito em relacionamento, assim, amoroso, né? A pessoa fala, ai, mas ele precisa mudar, mas ele precisa mudar. Aí eu falo, mas por que que ele precisa mudar? Ah, porque se ele mudasse, não sei o que, a vida dele seria melhor, a dele ou a sua? Será que a gente está olhando para o outro com esse amor mesmo? Pensando assim, eu desejo que ele seja feliz, que ele nasceu para ser, e eu simplesmente vou apoiar. Quando a gente tira as expectativas, a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue aproveitar o dia de hoje, quem está à nossa volta, quem são seus vizinhos. O que você diria para o seu vizinho se você soubesse que ele morreria amanhã? Talvez você levasse um pedaço de bolo, talvez você desse um bom dia, mas como você está? Tudo bem? Alguma coisa assim, né? No seu trabalho, como você trataria o seu último dia? Às vezes está precisando organizar suas gavetas, esperando. Ah, não, tal dia eu faço. Às vezes você tem que deixar seu trabalho em dia e você fica criando expectativa que o outro vai fazer, que o outro vai trazer, e o outro não faz como você deseja, e as coisas estão paradas na sua mesa. É o jeito do outro. Faça o seu melhor. Nós precisamos viver de maneira leve, feliz, o dia de hoje. E as expectativas fazem com que a gente não aproveite nem a nossa vida e nem aproveite o outro com o que ele tem para entregar para a gente. A gente fica querendo que ele seja diferente, a gente fica esperando que ele mude, a gente fica, ai, com essa preocupação, né? Porque a expectativa também tem esse quê de preocupação. Elas andam meio que juntas.
A gente se preocupa, cria expectativa e se preocupa com a expectativa que nós criamos e acabamos vivendo com base em expectativas. Esquecemos de olhar para nós hoje, de ver como hoje nós já estamos melhores que ontem, que o que nós temos hoje pode já ser o suficiente para ter uma vida feliz, para ter uma vida agradável. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas que têm que estar à nossa volta e do jeito que elas estão. Talvez se elas mudassem de acordo com as nossas expectativas, elas não ficariam perto de nós. Já pararam para pensar? Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, que a gente quer mudar, elas estão assim porque é só assim que a gente dá conta. Se ela mudar muito, talvez ela não suporte a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado para viver de acordo com o que nós estamos vivendo. Toda mudança é importante, mas sem grandes expectativas, principalmente no outro. Nós precisamos amar as pessoas como elas estão hoje. Então, como é que meus pais estão hoje? Eu amo meu pai como ele está hoje. Eu não vou olhar para o meu pai o que ele foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu não vou olhar para minha mãe esperando que um dia ela mude. Ela não vai mudar, ela pode não mudar, ela pode morrer e está tudo certo. Eu vou olhar para minha mãe hoje, com o que ela tem hoje para me entregar. Sem ficar olhando o que ela não entregou, as falhas dela. Desfrutem dos seus pais hoje, os nossos filhos. Nós criamos muitas expectativas. Ai, porque meu filho, eu acho que ele vai ser TI, porque ele gosta muito de computador. Não, ele gosta de joguinho. Ele não tem jeito para TI. Ai, porque meu filho vai dar um excelente advogado, porque não sei o quê, porque ele tem essa postura, porque não sei o quê. Na minha família, o sobrenome de advogados, nós somos conceituados, nós somos médicos conhecidos na cidade. E ele vai ser um bom médico. Outro dia eu conheci uma pessoa que todos os filhos dela querem ser médicos, gente. Olha isso, que tristeza. Com base em quê? Que aquelas crianças vão ser médicas, não tem como. Um pode até ser o outro totalmente artístico, é totalmente das artes. O outro, não consigo ver hoje, na idade que ele está, um médico, ele é muito pequeno. Então, não criem expectativas, isso destrói, ou atrapalha, destrói, não, mas atrapalha o sonho dos filhos de vocês. Vamos deixar eles serem quem eles querem ser. Vamos simplesmente apoiar. Esse é o papel dos pais. Apoiar os filhos. Não é escolher o que os filhos vão ser. Não é decidir pelos filhos. Criar expectativas demais. Isso atrapalha. Lá na frente, são adultos frustrados. Com quem? Com eles mesmos e com os pais, que forçaram ele a fazer alguma coisa que ele não queria. Então, nós precisamos tirar as expectativas das nossas vidas. As expectativas causam doenças, doenças. Por quê? Porque a pessoa vive esperando uma coisa que talvez não aconteça. Isso causa o quê? Ansiedade, preocupação. E as pessoas que vivem nessas expectativas têm problemas de pressão alta, têm problemas respiratórios, acredito, que a pessoa tem problemas respiratórios por causa de expectativas e ansiedade, ela vai perdendo o controle sobre a sua respiração, sobre o seu coração. São pessoas que têm dores de cabeça porque a mente não descansa, está sempre preocupada, sempre se, quando acontecer, quando isso surgir, e se isso não acontecer? Você perdeu a oportunidade de viver bem, com alegria, o dia de hoje. Quem está à sua volta?
Como é que seria, assim, as expectativas? Como é que você trataria seu filho se você olhasse para ele simplesmente como seu filho, na idade que ele está? Tem pais criando expectativas em crianças pequenas, querendo que eles façam coisas que eles ainda não estão prontos para fazer. E aí a criança não faz, o pai critica aquela criança, traumatiza aquela criança, porque ela ainda não está pronta para fazer alguma coisa. Ah, porque o filho do vizinho está. O filho do vizinho está, o seu não está, né? Nos esportes, tem pais que criam expectativas esportivas no filho, porque meu filho vai ser jogador de futebol, porque meu filho vai ser jogar basquete, meu filho vai nadar, e porque eu nadei, porque ele tem os braços longos, porque ele tem os troncos largos, e ele vai nadar, e expectativa, expectativa, e às vezes esse menino seria um excelente jogador de xadrez, que talvez tivesse até sucesso no xadrez, e não dentro de uma. Então, antes de vocês colocarem seus filhos num monte de atividade, perguntem se eles querem. Façam um teste. Eu costumo dar esse conselho para os pais. Eu falo, ó, antes de você matricular seu filho, comprar um curso de inglês, antes de você fazer um plano de atividade física para o seu filho, deixe seu filho experimentar. Que tal você falar para ele assim, filho, você gostaria de nadar? Nadar é importante porque quando você faz natação e pelo menos aprende a nadar, é para sua segurança, para você frequentar as piscinas, o mar. Você gostaria de fazer? Leve seu filho, deixe ele experimentar. Às vezes ele não quer nadar aos 3 anos, às vezes ele tem medo, mas quando chegar aos 7 ele nada, ele vai nadar, deixe ele experimentar. Você gostaria de jogar futebol? Você gostaria de fazer tal coisa? Muitos pais matriculam os filhos na escola de inglês. Claro, inglês é universal. Só que, de repente, o menino falaria melhor um alemão, um francês, né? Mas a gente não, porque você precisa. Criamos expectativas em cima dos filhos, achando que é bem, né? Todos os pais, nós fazemos isso. A gente quer o bem, quer que eles sejam as melhores pessoas desse mundo, só que muitas vezes a gente força a barra, né? Então, hoje, eu decidi falar sobre isso, sobre expectativas. Eu espero que isso traga luz para vocês, que vocês consigam parar e refletir um pouco sobre se vocês não são críticos demais com vocês mesmos e com os outros, com seus pais, no seu trabalho, com seus filhos, com seus amigos, com seus clientes. Quantas pessoas, gente, não faz besteira por causa de cliente? Né? Às vezes você tem aquela expectativa que aquele cliente que você tem, que compra de você, vai vir, ele vai comprar, e aí às vezes a pessoa não vem, e você fica brava com o cliente. Ou então a pessoa vem e compra só um pouco, não compra muito, e você fica brava, você faz conta, você se endivida por causa de expectativas. E isso não acontece. Então vamos lá, então vamos tirar a expectativa, vamos reduzir, vamos deixar as pessoas serem que elas são, amá-las como elas estão, nesse momento da vida, nesse dia de hoje, para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, curtindo a vida, aproveitando a presença da mãe, de um funcionário que você tem. Muitas vezes você pensa assim, mas eu não vou mandar ele embora. Mas e se ele for embora? Aconteceu um imprevisto. E se hoje for o último dia de vocês juntos? Como é que seria? Como é que vai ser esse dia de hoje? Então, eu gostaria que nós hoje vivêssemos pensando assim. Eu acho que hoje pode ser o meu último dia e eu gostaria de que ele fosse especial, né? Para quem? Para mim e para o outro, para a gente ter um dia mais leve, tá bom? E o filme, então vamos lá, né? O filme que eu escolhi é O Preço do Amanhã. Talvez vocês já tenham visto esse filme.
Ele é muito interessante. As pessoas têm um marcador aqui no braço de tempo. E algumas correm, porque tem pouco tempo. E outras que têm muito tempo, eles andam devagar, eles comem devagar, eles conversam devagar, eles têm. Os outros fazem tudo correndo. Por quê? Porque o tempo está passando. Então, se você tivesse um marcador aqui, ó, e ele tivesse só 24 horas, como seria seu dia hoje? O livro bíblico é Jonas, o estudo bíblico. A modelagem é da Mary Streep. Eu gosto muito dela, porque apesar dela ser ela é uma atriz muito famosa, bem conhecida, mas eu assisti uma entrevista dela uma vez que ela leva uma vida normal. Ela fala assim: eu sou normal, eu não sou uma atriz na minha casa, eu não sou atriz no supermercado, e eu levo uma vida normal. E a gente pode observar no rosto dela, ela tem tranquilidade, ela é uma pessoa serena. Então a gente tem que procurar isso, ter essa serenidade diária, tratar o outro com carinho, com respeito, respeitando a individualidade de cada um e entendendo que cada ser humano é único. E isso é maravilhoso, né? Ao invés de ter expectativas, admire o outro. O que é o dom que você percebe que o outro tem? Qualquer outro, né? Qualquer outro que você convive, talento. Tire a sua expectativa e admira, observa, pontua, elogia o talento do outro. Aquilo que o outro tem, aquele saborzinho exclusivo, tá? Então, estudo bíblico Jonas, a modelagem é Mary Streep, e o jejum, gente, eu coloquei jejum de refrigerante. É. Então, assim, não vamos tomar refrigerante essa semana. E o desafio é esse, é por hoje, só por hoje, tirar a expectativa de observar se você está criando expectativa demais na outra pessoa. E às vezes isso está impedindo você de ter um relacionamento mais com ela. Está te impedindo de observar os talentos dela, as qualidades, o que essa pessoa tem de único. Cada uma de nós tem uma coisa única. E a gente, às vezes, não observa por causa das nossas expectativas, querendo que ele seja como a gente deseja, querendo que o outro nos agrade, querendo que o outro mude. E nem é por ele, é por nós, para que ele se adapte a nós, faça nossas vontades, ok? Então, essa é a nossa reunião de hoje, e, e essa é o que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana maravilhosa, sem expectativas. Nós temos que fazer programação, gente. Programação é diferente de expectativa. Programação é nos prepararmos para a semana. Expectativa não, expectativa é isso que a gente cria em cima do outro e que às vezes não acontece. E nem precisa acontecer, tá bom? Beijo no coração de vocês. Uma excelente semana, um excelente dia. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.